Inverno chegando, solzão, céu azul, mas a gente percebe que já não esquenta muito. Neste vídeo você vai aprender o que fazer com as plantas de flor, quais são as espécies que estão mais bonitas nessa época do ano, como mantém o gramado bem cuidado e verdinho, quais são as árvores mais espetaculares que você vai encontrar por aí floridas. Tem até dica para você comprar orquídeas, aquelas que florescem durante o inverno. Vem! Eu estou aqui do lado de um canteiro de mini rosas super florido para mostrar para você que ela, embora seja pequenininha, também é um arbusto, tá? Então você vê, olhando a parte mais perto do chão, que ela tem um caule grosso e com o tempo vai ficando lenhoso, tá? Assim também é o caule da lavanda, assim também é o caule da camélia, assim também é o caule da azaleia. Então todas são plantas arbustivas, ou seja, plantas de vida um pouco mais longa, não é uma planta que vai, durar poucos meses. E são plantas que ficam muito bem no nosso frio aqui no Brasil. Repare, eu estou no sol, mas estou com frio, porque a temperatura está baixa. Então, sol é uma coisa, calor é outra. 40 graus do nosso verão, ou muito úmido, quando é época muito chuvosa, elas estão horripilantes, cheias de pragas, com um monte de pinta nas folhas, horrendas, tá? Então, azaleia, roseira e camélia, você não vai conseguir fazer ficar bonita o ano inteiro, mas aproveite os meses mais frios aqui no Brasil para investir nessas plantas. Se você ama a lavanda, se você adora essa planta e nunca consegue fazer ela dar certo, bem-vindo aos meses em que a lavanda fica linda aqui no Brasil. Então é uma ótima oportunidade para você investir num pezinho de lavanda. Pode ser um pezinho menor se você morar numa região mais fresca ou se você morar numa região mais quente, eu sugeriria que você já comprasse um pé bem grande e formado, porque ele vai ter condições de segurar por mais tempo bonito. Falei das flores arbustivas que estão lindas nessa época do ano, claro que existem muitas outras, mas não vai caber tanta planta num vídeo só. Vamos agora para um grupo muito interessante que você vai encontrar em hipermercado, pet shop, floricultura, garden center, por todo lado, nos meses de inverno, as espécies bulbosas. Estou falando principalmente da tulipa, a rainha do frio, e também do narciso e do jacinto. Essas três plantas têm uma cebolinha embaixo, que é uma estrutura carnosa muito especial. Ela segura não só a água, mas ela tem uma parte que é meio esponjosa, que também tem bolinhas de ar. E o ar é um excelente isolante térmico. Significa que se fizer um baita frio e começar a derreter a neve, ainda assim essa estrutura está vivona embaixo da terra. Falei bastante de flor, mas existem plantas que a gente vai destacar nesta época do ano pela folhagem. Crótons, por exemplo, que ficam bonitos e dão coloridos para o jardim o ano inteiro, ficam com as folhas mais alaranjadas justamente nos meses de frio. É uma reação da planta às baixas temperaturas. Então você vai ter cróton o ano todo, muitas variedades diferentes, mas nos meses de frio ele vai estar com as cores mais vibrantes e mais terrosas. Indo para um mundo das plantas um pouco mais altas, eu tenho uma espécie que fica espetacular no inverno. Todo mundo comenta dessa planta justamente na época fria, o que é uma pena, né? Porque de fato, nos outros meses do ano, ela está ali quietinha, bem verdinha. Mas é só começar a esfriar que ela se enche de folhas brancas que parecem flores e de florzinhas bem pequenininhas, branquinhas, parecendo uma montanha em neve, daí o nome popular, neve da montanha. Essa é uma planta excepcional, vai fazer bonito em qualquer jardim,
pode ser solitária ou fazer um maciço, mas ela sempre chama atenção nos meses mais frios quando ela está florida. E eu não podia fazer um vídeo de plantas de inverno que estão lindas e que estão floridas nessa época sem citar os nossos IPs, né? Então existe toda uma cartela de cores de IP que começa bem no início do inverno e vai indo quase até a primavera. Você vai encontrar muitas espécies diferentes, muitas delas nativas do Brasil e que se adaptam inclusive ao cultivo em vaso, por isso pesquise bem o nome da planta, o nome científico da planta, porque alguns IPs ficam gigantescos e jamais aceitariam viver em vaso e outros se mantêm pequenininhos e no primeiro inverno já estão cheios de flor. E já que estamos falando de plantas lindamente floridas, a gente não podia esquecer das orquídeas, né? Vou te dar 4 que você vai encontrar facilmente nesta época do ano. A primeira delas é o Cymbidium. Cymbidium de verdade, o Cymbidium tradicional, o Cymbidium de inverno, é aquele que você vai encontrar em maior abundância, com flores gigantes, flores bem grandes e com a sua característica folha em forma de fita. Parece um capim-limão, só que na verdade é uma orquídea. Outra orquídea que está super linda nessa época do ano, ao contrário de flores grandes como o Cymbidium, ela produz muitas florzinhas pequenas, é o Oncidium tinkle, que você vai encontrar com florzinhas brancas ou com florzinhas avermelhadas, mas com muitas hastes abundantes. É uma espécie de árvore, uma orquídea epífita e que além de tudo tem perfume. Outro show à parte é a florada da Ludísia, também orquídea terrestre, também florida no inverno, mas a Ludísia vale muito o seu investimento para o ano todo, guarda um lugar no coração e na sua coleção, porque a folhagem dela é exuberante o ano inteiro. Quantas orquídeas você conhece que tem folhas coloridas? A da Ludísia, a folha é aveludada e meio arroxeada, criando um contraste lindo com a florada que é branca. Ela também é chamada de orquídea pipoca, porque as suas flores pequenininhas parecem de fato uma pipoquinha. E para completar o quarteto de orquídeas floridas no inverno, não poderia esquecer os sapatinhos, não é mesmo? Sapatólatras, os sapatinhos. Tem 2 gêneros de sapatinhos no universo das orquídeas, Paphiopedilum e Phragmipedium. Phragmipedium são bem mais caros, um cultivo bem mais difícil, muito mais vistosos e precisam de muito mais frio. Paphiopedium tem inclusive nativo do Brasil, Paphiopedium lianum, que você vai encontrar até no supermercado nessa época do ano. É uma planta super vivaz, enche um vaso rapidamente, dá muita flor e aí você não precisa ficar esperando nascer sapatinho de parzinho, porque ela nasce em um monte de sapato, dá para fazer a coleção inteira. Eu não poderia esquecer uma trepadeira incrível, a Mandevilla. Essa é uma espécie que produz flores muito grandes, muitas pessoas confundem com a lamanda, mas não confunda, Mandevilla floresce no inverno. A lamanda detesta frio, é planta do Nordeste, de calor, de sol forte e de praia. Inclusive tá num outro vídeo aqui no canal que é justamente das plantas de calor. Para terminar, dicas para o gramado. Para você manter a grama verde, bem fofa, bem bonita durante os meses mais frios, é fundamental segurar um pouco a poda, tá? Deixa o seu gramado um pouco mais alto do que o que você está acostumado. Aqui a gente tem uma grama bem fininha, bem verde, mas ela é irrigada com irrigação automática, que a gente vê aqui no Blumen Park, onde a gente fala, em Olambra. A gente vê irrigação automatizada para todo lado, então claro que a grama fica linda, tá? Mas um bom truque que você pode imitar em casa, mesmo sem ter irrigação automatizada, é adubar com humus de minhoca. Então, duplinha boa para essa época do ano. Misturar um pouco de areia, a gente está aqui com um pote de sorvete, porque a gente é bem vida real, ó, areia. Essa misturinha super fácil de repetir em casa, ela funciona duplamente, ao mesmo tempo que aduba o gramado, ela ainda ajuda a proteger
a grama dos danos das geadas. Então, se costuma ter geada na sua região durante os meses mais frios, você, de alguma forma, ajuda a evitar que a geada extermine o seu gramado, tá? Ainda que você more numa cidade onde venta muito, lembre-se de colocar a pontinha do dedo no substrato antes de regar, porque às vezes você está confundindo terra gelada com terra molhada. Te encontro no próximo vídeo, até mais!